Convide alguém a mergulhar na fascinante história da Primeira Guerra Mundial, e você será transportado para um mundo de trincheiras intrigantes em um instante. Imagine-se imerso na vida cotidiana de um soldado valente na linha de frente, através deste vídeo que iremos compartilhar. Vamos começar desvendando o que exatamente eram essas trincheiras. Em essência, as trincheiras eram como uma valiosa barreira escavada na terra, originalmente projetada para oferecer proteção contra as temíveis metralhadoras e aterrorizantes artilharias. À medida que o tempo avançava, a evolução das trincheiras era constante. Imagine o cenário a partir do final de 1914, quando essas trincheiras se estendiam por mais de 400 milhas, desde a costa belga até a fronteira suíça. Elas não apenas se expandiam, mas também se sofisticavam continuamente. Em 1917, esses sistemas de trincheiras tinham se transformado em intrincados labirintos. Por volta de meados de 1915, as trincheiras não se limitavam mais à linha de frente. Elas se estendiam para o território traseiro. Uma rede típica de trincheiras consistia em pelo menos 3 linhas distintas: uma linha de frente, uma linha de apoio e uma reserva estratégica. A lógica por trás desse arranjo era clara. Se o inimigo conquistasse uma trincheira da linha de frente, eles seriam prontamente enfrentados a partir da linha de apoio e assim por diante. Acredite ou não, alguns sistemas alemães na Primeira Guerra Mundial impressionantemente abrangiam até 7 linhas defensivas e se estendiam por quilômetros a perder de vista. Esses abrigos não eram apenas campos de batalha, também serviam como lar temporário ou áreas de descanso, cozinhas bem abastecidas, postos médicos, estoques de munição e quartéis generais de unidades estratégicas. Eram cuidadosamente interligados por meio de linhas de comunicação de trincheira que cortavam a frente de batalha, proporcionando uma medida crucial de segurança para os valentes homens que lutavam nestas circunstâncias desafiadoras. As trincheiras alemãs demonstravam uma resiliência superior às trincheiras das forças aliadas. Isso se devia a uma mudança de filosofia no campo de batalha, que se consolidou durante o impasse de 1914. Os alemães, adotando uma postura defensiva, concentraram-se na construção de defesas sólidas e duradouras. As trincheiras germânicas eram caracterizadas por sua profundidade considerável e revestimento sólido, frequentemente escavadas a grandes profundidades. Enquanto isso, a mentalidade entre os aliados, especialmente os britânicos, tendia a ver as trincheiras como posições temporárias, destinadas a serem abandonadas e reescavadas em novos locais após cada avanço subsequente. Vamos dar uma olhada em uma trincheira britânica em Storm, no início de 1916. A Terra de Ninguém, uma faixa de terreno que separava as linhas de frente, tinha uma largura média de cerca de 250 metros na frente ocidental. Uma inspeção cuidadosa revela claramente as linhas principais e as trincheiras de comunicação que conectavam essas linhas. Essa seção de trincheira, com cerca de 25 metros de largura, normalmente acomodava apenas 10 soldados em um dia típico. O aspecto mais notável é a configuração da trincheira, que não seguia uma linha reta por uma razão muito sensata. Uma trincheira linear estaria vulnerável a explosões de projéteis ou morteiros, causando danos em uma área ampla. Além disso, um soldado inimigo poderia atacar diretamente ao longo dessa linha reta, resultando em consequências previsivelmente catastróficas. Portanto, uma equipe de 10 soldados ocuparia um segmento de trincheira como esse, liderada por um cabo com uma lança auxiliar. Imagine a expectativa de ocupar essa região por um período de 3 a 4 dias antes de serem retirados das linhas de frente. Agora, adentremos um dia completo na vida de um corajoso soldado nas trincheiras, começando com o serviço no Posto 2. O Posto 2 significava que cada homem na seção era incumbido de ocupar o parapeito todas as manhãs. A ideia era que cada soldado cuidasse de seu abrigo e permanecesse alerta contra possíveis ataques inimigos, que tradicionalmente ocorriam ao amanhecer e ao anoitecer. Este turno de Posto 2 abrangia desde o raiar do dia até o surgimento da luz plena. Nesse ponto, 9 dos 10 homens eram liberados de suas responsabilidades, enquanto o 10º permanecia como sentinela, atuando como os olhos e ouvidos vigilantes de seus camaradas em toda a seção.
Era então o momento aguardado. A distribuição da ração diária de rum, um favorito entre as tropas, entregue em recipientes marcados como SRD, Depósito de Reserva de Suprimentos. Surpreendentemente, esses recipientes e a bebida raramente chegavam intocados ao seu destino, pois eram compartilhados generosamente. Isso era seguido por um ritual diário de extrema importância: o café da manhã. As rações alimentares variavam durante a Primeira Guerra Mundial, mas geralmente eram substanciais, incluindo bacon, queijo, pão, carne enlatada, ensopados, biscoitos e geleias. Essa refeição era absolutamente essencial devido à natureza desgastante da vida nas trincheiras. O café da manhã era normalmente preparado em pequenas fogueiras ou brasas, proporcionando um momento de bem-estar para os soldados de ambos os lados do fronte, que geralmente evitavam interromper a refeição matinal do inimigo. Com o café da manhã concluído e a área arrumada, era hora dos soldados cuidarem de si mesmos. Isso incluía a rotina de higiene pessoal, como lavagem e barbear, que eram tarefas obrigatórias para minimizar o risco de doenças e garantir que os soldados estivessem preparados para usar eficazmente seus respiradores de gás, se necessário. A lavagem e o barbear eram realizados com a última porção de chá quente, que servia como água de barbear. Por volta das 10 horas, metade da sessão se dedicava à limpeza de suas armas. Manter os rifles e demais armas em condições perfeitas era de suma importância, e um cuidado meticuloso era dispensado para remover qualquer sujeira acumulada. A organização era tal que apenas metade dos homens limpava suas armas de cada vez, garantindo que a seção estivesse permanentemente preparada para a ação, caso um ataque inimigo se desencadeasse. Um sargento do pelotão fazia uma inspeção para verificar o estado dos homens, armas e trincheiras. Qualquer infração era punida de acordo com a gravidade, podendo envolver tarefas extras, confinamento ao quartel quando fora das trincheiras ou perda de remuneração por um período determinado. Com as principais atividades da manhã devidamente encerradas, a maioria dos bravos soldados da seção desfrutava de um precioso período de tempo livre. Esse intervalo era preenchido com a escrita de cartas aos entes queridos, conversas animadas com camaradas de trincheira ou um breve momento de descanso, antes de embarcarem em seu turno de 2 horas no posto 2. Desde que não houvesse sinais visuais ou auditivos de disparos de granada ou tiros de franco-atirador na vizinhança imediata da seção, a manhã se desenrolaria em silêncio. Ao soar do meio-dia, uma cena bastante aguardada se desenrolava quando o almoço era entregue na linha de frente por colegas destacados das posições da reserva do batalhão. Com sorte, a refeição ainda estaria quente ao ser servida em seus recipientes de comida. O almoço geralmente consistia de ensopados substanciais, frequentemente preparados com carne e vegetais, acompanhados por uma reconfortante xícara de chá. Por volta desse horário, também chegava a correspondência. O sistema postal durante a Primeira Guerra Mundial era notável. Em questão de dias, as cartas poderiam chegar aos soldados nas trincheiras. Familiares carinhosos muitas vezes enviavam mimos aos seus entes queridos, presentes que eram compartilhados entre todos na seção. Após o almoço, os soldados desfrutavam de um merecido período de tempo livre, particularmente bem-vindo para aqueles que não estavam designados para o serviço no posto 2. Este intervalo podia ser aproveitado escrevendo cartas, compartilhando conversas com os camaradas, ou, em alguns casos, visitando o médico do regimento, que realizava suas rondas diárias. O dia se prolongava até aproximadamente às 16h30. Com a chegada da escuridão, o crepúsculo trazia consigo a ordem de se preparar. Os soldados fixavam suas baionetas e subiam cautelosamente nos parapeitos, tendo o cuidado de não expor suas cabeças ao inimigo. E então, esperavam, um processo que poderia se estender por até 1 hora. Durante os invernos rigorosos, esse período era particularmente impopular, com a seção proibida de se mover, fumar ou conversar enquanto aguardava. Por volta das 17h30, os soldados que não estavam de serviço se retiravam, deixando 1 em cada 3 homens como sentinela. Eles se revezavam a cada hora ao longo da noite. Para aqueles que não estavam de serviço, era a hora do jantar. Frequentemente uma sopa quente, possivelmente temperada com o adorado molho HP, um dos favoritos enviados de casa. Entretanto, à medida que a noite caía, as trincheiras ganhavam vida. Havia muito trabalho a ser feito, e o constante risco de ataques inimigos
minas ou confrontos nas trincheiras sempre pairava no ar. Os ataques de trincheiras em particular eram temidos, pois uma patrulha inimiga poderia cruzar a terra de ninguém e lançar granadas ou empunhar armas brancas. Mesmo quando o silêncio prevalecia, a ameaça perene significava que as noites não eram um período de descanso absoluto. As tarefas noturnas incluíam melhorar posições defensivas e reparar as trincheiras, trabalhos que eram arriscados demais para serem realizados durante o dia. Alguns afazeres, como o reparo de parapeitos, eram menos desafiadores, mas o preenchimento de sacos de areia era uma tarefa monótona e exaustiva. As missões que envolviam incursões na terra de ninguém eram particularmente detestadas, visto que qualquer ruído poderia atrair fogo inimigo. Para aqueles designados a essas tarefas, o sono era frequentemente esquivo, com no máximo 3 horas de repouso antes de serem chamados para o próximo turno de serviço no posto 2. Assim, o restante da noite seguia tranquilamente na sessão até por volta das 4 da manhã, quando novamente se convocava o posto 2 e mais um dia de vida na linha de frente iniciava. É por essa razão que a rotação das trincheiras desempenhava um papel crucial. Residir nas condições da linha de frente durante 4 longos anos era uma tarefa simplesmente inimaginável, mesmo sem levar em conta a raridade dos disparos inimigos, que felizmente eram pouco frequentes, ou os ataques de trincheira extraordinariamente raros, que ocorriam talvez apenas 1 ou 2 vezes ao ano. Portanto, a rotação das trincheiras assumia uma importância vital, com a maioria dos soldados passando 4 dias na frente, outros 4 dias em posições de apoio e, finalmente, 8 dias na reserva, embora nominalmente fossem chamados de períodos de descanso. Essa rotina era verdadeiramente exaustiva, e a genuína coragem dos soldados nas trincheiras não residia necessariamente na bravura durante os momentos de combate, mas sim na incrível resiliência, na habilidade de sobreviver e seguir em frente, independentemente dos desafios que enfrentavam. Um veterano da Grande Guerra, quando questionado sobre sua experiência nas trincheiras, uma vez compartilhou comigo que a guerra consistia em 90% de tédio, 9% de sofrimento com o frio e apenas 1% de medo. Essas palavras ecoam a verdadeira essência da perseverança e determinação daqueles que enfrentaram as adversidades das trincheiras com coragem inabalável. E assim encerramos mais um vídeo. Gostaríamos de saber o que você achou mais marcante sobre a abordagem desse tema. Por favor, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de outros temas militares por aqui. No mais, até a próxima!